Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais, Seguimos aqui então nesse segundo trimestre tão importante esse assunto, um assunto tão relevante para os dias de hoje, falar sobre os dons espirituais, sobre a atuação do Espírito Santo. Para você que não assistiu a lição 1, ela está gravada, postada aqui no YouTube, a lição de número 1, o título foi Deu Dons aos Homens, onde lá nós falamos sobre os dons de ministério, os dons de serviço, os dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais. Na lição de número 1, na aula passada, nós conhecemos um pouco sobre cada dom, dividido ali em 3 classes: dons de ministério, dons de serviço e os dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre o propósito, a finalidade que tem os dons espirituais na vida do crente, na vida do cristão. O nosso texto áureo nos diz assim: assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Então, aqui está nos dizendo para nós sobejar nos dons espirituais. Em outras versões vai nos dizer procurar abundar nos dons espirituais. Ou seja, procure praticar, procure ter a prática, procure estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, ali praticando os dons espirituais, Nós sabemos que o Espírito Santo, ele entrega os dons espirituais. Cabe nós então termos essa prática para servir a Deus e ao próximo com excelência, porque o Espírito Santo, ele não faz tudo sozinho. Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 1,6: desperta o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia. E ainda ele fala: persista em ler, exortar e ensinar. Paulo estava exortando Timóteo ali, desperta o dom que você tem, o dom que há em ti, E nós precisamos ter essa convicção, ter essa reflexão. Os dons, aquilo que o Senhor nos confiou para fazer, para o ministério, para servir a Ele e ao nosso próximo com excelência, nós despertarmos, nós estarmos atentos e nós termos uma prática que é fruto da nossa comunhão com Deus. Também os dons são para despertar a presença de Deus, os dons são para destacar a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, E nós vemos em 1 Coríntios 12, 4, 6, uma interação com a Trindade. Eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6. Então nós vemos essa interação, da Trindade de Deus com os seus servos, Porque é Ele que opera. A Bíblia também fala que é Ele que faz em nós o querer como o efetuar. E qual o objetivo, como eu já falei, dessa interação da Trindade com os cristãos acerca dos dons espirituais? Está lá em 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, visando um fim proveitoso, aquilo que é útil. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 2. Para não estender muito, eu convido você a fazer essa leitura,
de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11 e capítulo 13, versículo 1 e 2. Já entrando então no nosso primeiro tópico, vai nos dizer: os dons não são para eletizar o crente, ou seja, os dons não são para exaltar o crente, não são para promover o crente, não é para dar glória ao crente, mas sim edificar o próximo, é para glorificar a Deus, a igreja e ao nosso próximo. E nós vamos entender o porquê falando no nosso próximo subtópico, né? Um a um. O nosso primeiro subtópico nos diz: a igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio tinha todos os dons. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 vai nos afirmar isso. Mas a igreja de Corinto tinha sérios problemas gravíssimos, né? Problemas com doutrina, problema acerca do casamento, havia imoralidade na igreja de Corinto, problemas acerca da ceia do Senhor e o uso dos dons espirituais. O apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses nessa nessa igreja. Corinto era uma cidade pagã que tinha os seus deuses, os seus costumes pagãos, né, da cultura grega e depois posteriormente adotada pelos romanos. Paulo então fica lá, né, ele tem esse grande desafio. O Senhor fala para Paulo para ele permanecer lá, porque ali havia muito povo que ele queria salvar naquela cidade. Paulo então fica 1 ano e 6 meses em Corinto, ali instruindo os irmãos, a igreja de Corinto. Depois ele vai para Éfeso, onde então, depois ali na sua segunda viagem missionária, chega notícias para Paulo acerca desses problemas que eu mencionei na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha os dons, mas que tinha problemas, né? Havia muitas coisas erradas na igreja de Corinto. E Paulo então, ele começa a tratar, ele escreve a primeira carta aos Coríntios tratando desses problemas, né? Problemas de divisão, problemas da imoralidade, problemas de questões judiciais entre os irmãos, problemas do casamento. E do capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios, Paulo ele trata os dons. Por isso que nós vemos ele falando acerca dos dons espirituais, meus irmãos. Não quero que vocês sejam ignorantes no assunto, né? Ele vai explicar aos irmãos para profetizar um de cada vez, que o dom de línguas ele é proveitoso ali na igreja, naquelas circunstâncias, acompanhado com interpretação, que o Espírito Santo é o mesmo que opera todos os dons na vida dos cristãos, dali da igreja e para os dias de hoje também. Que os dons é para glorificar a Deus e para edificar o próximo, e não para promover o cristão, pois ali havia esse abuso dos dons espirituais, não havia ordem e decência. Então, em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, Paulo ele trata exclusivamente dos dons espirituais, né? Você pode estar lendo esses capítulos, conferindo para um entendimento melhor acerca do assunto, né? Corinto era uma igreja problemática, tinha os dons, mas era uma igreja problemática. E no nosso segundo subtópico nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. O nosso segundo subtópico vai nos dizer: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, como eu já mencionei, a igreja de Corinto havia divisões, inveja, imoralidade sexual, né? Os membros processavam uns aos outros em tribunais seculares. Aí você que está nos assistindo, você pode perguntar: mas como uma igreja dessa, então havia ali todos os dons espirituais, né? Isso nos dias de hoje até causa uma certa polêmica, né? Como pode o irmão profetizar, falar em línguas, mas lá no trabalho se mistura com conversas que não convém, com fofocas, né? Acaba até falando palavras ilícitas, acaba tendo costumes que não agradam a Deus. E nós aprendemos aqui com a igreja de Corinto que tinha os dons, né? Os dons
são dádivas, são presentes que Deus entrega ao homem para uma missão, para edificar alguém, para edificar a comunidade. Mas nós aprendemos com a igreja de Corinto que ter os dons espirituais não significa estar com a vida espiritual em ordem, agradável a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo ele responde, ele vai exortar aos irmãos. Eu quero ler esse texto para vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podia, e tampouco agora podeis, porque sois carnais. Acaso havendo entre vós inveja, contendas e dissensões? Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo aqui está dizendo que os irmãos, eles estavam permanecendo no mesmo estado que eles iniciaram na fé. Se nós pegarmos um novo convertido, muitos novos convertidos, é até normal eu dizer aqui com as minhas palavras acerca de algum costume, de algum sentimento para com o outro. Por isso que ele é tratado como menino, Ele é tratado com leite, como menino na fé. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que isso ele já havia feito, com leite eu vos criei, e não com manjar. Mas agora vocês também não podem suportar o alimento sólido. Por quê? Porque o estado dos irmãos da igreja de Corinto era estado de carnalidade. Eles estavam fazendo coisas que as pessoas que não servem a Deus fazem, e até piores. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 5, tratando sobre a imoralidade sexual. Então, ter todos os dons não significa estar na plenitude ali do Espírito Santo. Muito pelo contrário, um exemplo claro disso está aqui na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha os dons, mas uma igreja que tinha sérios problemas que não agrada a Deus. Paulo então ele escreve a carta doutrinando, corrigindo os irmãos sobre esses vários temas que eu mencionei. O nosso terceiro subtópico nos diz: dom não é sinal de superioridade espiritual, como eu já havia mencionado a vocês, Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus ali ele vai nos dizer algo importante. Ele vai nos dizer que aquele dia muitos virão dizendo: em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos grandes coisas. Aí ele vai nos dizer: apartai-vos de mim, homens que praticai a iniquidade. Por quê? Porque você estar ali desenvolvendo os dons para fortalecer, para fortificar os irmãos na fé, mas isso deve ser acompanhado de amor. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dizer isso, que os dons devem ser exercitados em amor. Salomão, lá em 1 Reis capítulo 3, o Senhor aparece a ele e pede para Salomão fazer um pedido. Salomão então pede: eu sou rei de uma grande nação, me dê sabedoria para eu julgar o povo, para eu discernir o bem e o mal, o certo do errado. Deus, ele então se alegra com o pedido de Salomão. Ele diz: visto que não me pediste riqueza, nem morte para os teus inimigos, eu te darei sabedoria e também acrescentarei riqueza, a qual nunca houve e nunca haverá dentre os reis de Israel. Então nós vemos que Salomão pediu sabedoria para o quê? Para governar, para reinar, visando a edificação da nação de Israel. Só que os dons não é um sinônimo ali de superioridade espiritual, mas sim para edificar o próximo, para glorificar a Deus e edificar o próximo. Nós vamos ver
nos próximos subtópicos, que os dons ele edificam os cristãos, edificam a nós mesmos, os nossos irmãos e até mesmo aqueles que não servem a Deus. Só que isso não significa que ele é uma superioridade espiritual, né? Uma prova disso é do versículo que eu citei. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios. Esse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 22. E os dons, ele tem três, ali poderíamos falar a origem, o modo de atuar e a finalidade, né? A origem dos dons é da graça divina. A graça divina é que dá origem aos dons. O homem, por si só, ele não promove os dons por seu esforço, por seu intelecto. O homem ele pode ter uma sabedoria comum, ele pode ter algo superficial, mas os dons espirituais é a origem da graça de Deus manifestada em minha e na sua vida. E o seu modo de atuar, prontidão para servir o próximo, para servir o nosso próximo. Como eu falei, os dons eles glorificam a Deus e eles edificam, fortalecem, fortificam o nosso próximo. E a sua finalidade para realizar a obra, ajudar uma comunidade, ajudar e edificar alguém. Então, nós vemos que em nenhum momento os dons eles servem para elitizar, para promover, para exaltar o cristão, mas sim são dádivas, são presentes de Deus em nossa vida para edificação do nosso próximo e para a glorificação do nosso Deus. Seguindo então o nosso segundo tópico, para eu compartilhar com vocês, vai nos dizer edificando a si mesmos e aos outros. Começando então pelo nosso primeiro subtópico, vai nos dizer edificando a si mesmo. Os dons espirituais, ele edifica a nós mesmos, o nosso próximo e até mesmo os não crentes, os não cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, vai nos dizer que o que fala em línguas, ele edifica a nós mesmos, né? Paulo estimulava os cristãos a cultivar esse hábito ao falar em línguas para nossa edificação, para o nosso fim proveitoso, para a nossa plena comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Se você que não fala em línguas, peça para Deus, para Ele te batizar, para Ele te dar este dom, esta dádiva, que isso é uma maravilha, é uma bênção da parte de Deus. E o nosso modo devocional, o modo devocional, o crente edifica-se a si mesmo no seu relacionamento com Deus. O dom de língua ele também não é uma habilidade linguística. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13 deixa claro isso. O apóstolo Paulo também, ele não proíbe os dons de línguas, mas ele indica ali a fazer com ordem e decência. Por quê? Porque o falar em línguas edifica o irmão, a pessoa que está falando consigo e com Deus. O nosso segundo subtópico vai nos dizer edificando os outros. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, buscai com zelo os melhores dons, porque os dons edificam os outros. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim como desejai, procurai abundar nos dons. Como eu vi esse título, esse texto que eu citei, é o nosso textual, ou seja, procure praticar os dons espirituais, né? E nós vemos hoje pouca importância, pouco desejo sobre conhecer os dons espirituais. Nós vemos que hoje algumas igrejas se preocupam em edificar os outros, né? Entre aspas, edificar os outros
falando da teologia da prosperidade, mas nós vemos que os dons do Espírito, né, a profecia, a sabedoria, a revelação, as curas, os dons que são entregues pelo Espírito Santo, dados por Deus, ele edifica o próximo, ele edifica o nosso irmão na fé. E também eu havia falado que o dom de línguas, ele edifica a si mesmo. E o dom de profecia, ele edifica o nosso próximo, a toda a igreja. Por isso Paulo fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica o próximo. Então, há aqui um dom superior. Olha, o dom que o apóstolo Paulo destaca é o dom de profecia, porque ele vai falar que o dom de profecia ele é superior, pois ele edifica toda a comunidade, edifica o nosso próximo. Mas todos os dons espirituais, dons de ministério também, dons de serviço, eles visam um fim proveitoso. Então, que eu e você entenda isso e procure, né, como a Bíblia fala em 1 Coríntios 12:31, buscai com zelo, com fervor, né, com fé, em oração, os dons espirituais. E após buscar, ao receber os dons, a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, procurai abundar, atuar, praticar sobre os dons espirituais. Só que agora tem mais um porém. Os dons precisam ser exercidos em amor. 1 Coríntios 13 deixa claro isso, né? Do que adianta falar em línguas se não tiver amor? Do que adianta profetizar se não houver o amor? Nós vemos que o amor é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, nós vemos ali, Gálatas capítulo 5, a lista dos frutos do Espírito Santo. E o amor ali incluso como sendo um fruto do Espírito Santo. Nós vemos hoje, lamentavelmente, pastores, líderes, né, na igreja do Senhor, que falam em línguas, que profetizam, que pregam a palavra de Deus, mas que não se compadecem do próximo, mas que até mesmo não para escutar as suas ovelhas, né? Não se entristece com a situação que aquele irmão está passando, não procura ter compaixão do irmão que está passando, omisso à situação dos irmãos da igreja. Nós vemos que hoje alguns líderes, eu não quero aqui generalizar, dão mais ênfase, mais atenção a pessoas de posses que estão ali na igreja, de pessoas que dizimam ali na igreja, do que aquele irmão mais humilde que acabou de chegar, que precisa de uma palavra de consolo, que precisa de uma visita, que precisa ali de uma atenção, de um cuidado, né, espiritualmente, que precisa muitas vezes de oração, de uma palavra amiga, e esse irmão é ignorado. E certamente essa igreja, esse pastor, até possui os dons da parte de Deus, até prega, ministra a palavra de Deus, mas não tem o amor, ou pelo menos não exerce o amor na vida de suas ovelhas, na vida do rebanho ali da igreja do Senhor. Então, os dons, eles precisam ser exercidos em amor, em humildade, visando a edificação do nosso próximo. Nós precisamos estar atento a isso nos dias de hoje, né? Pedir para Deus abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a todos, né? A todos da nossa comunidade, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas até mesmo que não estão paradas ali na fé, as pessoas que nunca sequer entraram numa igreja, pois o nosso trabalho também, que o Senhor nos comissionou, é um trabalho evangelístico, é um trabalho para levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E os dons espirituais têm como esse objetivo, mas precisam ser exercidos em amor.
O nosso terceiro subtópico nos diz: edificando até um não cristão. É interessante aqui porque Paulo ele vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que se um cristão, um não crente, vamos dizer assim, ele entra na igreja e ele ver ali todos falando em línguas, como ele vai entender a mensagem do Evangelho? Fica aqui essa advertência, né, para nós, para os ministros, para toda a igreja, né, como um não cristão, um não crente vai entender, vai ouvir a mensagem do Evangelho se ele entrar na igreja num culto e todos ali estiverem falando em línguas, né? Até ele vai dizer: porventura estão todos loucos, porque o homem natural ele não discerne as coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo fala para fazer com ordem e decência. Por isso que o apóstolo Paulo também fala, como eu acabei de citar, que a profecia é superior aos dons de línguas. Então a profecia ela edifica até mesmo os não crentes, os não cristãos. A Bíblia fala também em Colossenses 4:6: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Então, essa sabedoria, né, que nós precisamos ter para lidar no nosso trabalho com as pessoas que não servem a Deus, né, com os nossos familiares que não servem a Deus, sabendo como responder, né, sabendo como chegar a essas pessoas. Nós falamos em lições passadas que o apóstolo Paulo ele usou a estratégia ali em 1 Coríntios, em Atos dos Apóstolos, de evangelismo. E você que tem os dons espirituais, saiba que os dons, certamente você tem um dom, os dons servem até mesmo para alcançar os não crentes, para que você possa edificar, para que Deus possa edificar essa pessoa e ela aceitar a Jesus, ela ser uma nova criatura. Um outro exemplo que nós podemos falar está em Gênesis 41. José, né, ele revelou o sonho de Faraó. Faraó ali teve um sonho, né, de 7 anos, do período de vacas magras e as vacas gordas, né. José então é chamado, revela esse sonho de Faraó e nós vemos que por intervenção divina ali de Deus a José, para revelar esse sonho de Faraó, José livrou o Egito da fome e da miséria. Certamente, né, Faraó não conhecia a Deus. A nação ali do Egito não conhecia a Deus ou não servia a Deus. E Faraó e José foi usado ali para livrar o povo do Egito da fome e da miséria. Ou seja, nós vemos aqui uma edificação até numa nação idólatra, uma nação que não servia a Deus. Certamente você, meu amigo, você que serve a Deus, você, meu irmão, que serve ao Senhor Jesus, quantas pessoas estão olhando para mim e para você, vendo a nossa conduta, o nosso testemunho, e pessoas essas que estão passando por um momento difícil no casamento, na vida profissional, né, na vida, na área ali da saúde, com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais, e quer ali abrir o seu coração para você, quer alguma ajuda, algum conselho. E nós aprendemos que os dons de Deus, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, ele também edifica o nosso próximo. Como você, como eu e você podemos aconselhar, ajudar as pessoas do nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares que não servem a Jesus, porque os dons, ele edifica também os não crentes. Um exemplo disso é a sabedoria de José, que revelou, que livrou o Faraó e o Egito da fome e da miséria. José, então, que era escravo por intervenção divina,
foi promovido através dessa intervenção divina e livrando toda aquela nação da fome e da miséria, né? Essa linda história. Depois nós vemos que a família de José vem toda morar com ele ali no Egito, porque a fome era grande ali em todas aquelas cidades, aquelas nações vizinhas. Então nós aprendemos isso, que os dons, né, ele edifica também os não crentes. Avançando então, vamos chegar ao nosso último tópico, que diz, o nosso tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo. Nosso primeiro subtópico nos diz, os dons na igreja. Como eu havia falado, os dons devem ser exercidos em amor. O fruto do amor também está em Gálatas 5:22, onde o apóstolo Paulo vai citar a paciência, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, né? E o amor como sendo um dos frutos do Espírito Santo, frutos do Espírito. E a espiritualidade não é falar em línguas, profetizar, mas amar as pessoas em nossa volta, né? Como eu já falei nos tópicos passados, nós termos essa compaixão, essa atenção devidamente necessária para os que estão em nossa volta. Tiago capítulo 1, versículo 27, nos diz que Deus, a religião que Deus aceita é a religião pura e imaculada, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós vemos aqui mais um versículo que nos indica esse amor, essa compaixão do nosso próximo. Aqui está dizendo do órfão e das viúvas, de pessoas que precisam de cuidado, né? Que Tiago está nos dizendo. Mas num todo, né, nós devemos amar, né, não só amar com palavras, mas como obras, né? Procurar ajudar e a servir ao nosso próximo. Nós vemos que a igreja de Atos dos Apóstolos, elas compartilhavam, né? Elas ajudavam os próximos, eles eram unânimes na igreja primitiva. E esses valores precisam ser praticados pela igreja atual, pela igreja dos dias de hoje. Porque os dons devem ser exercidos em amor. O nosso segundo subtópico vai nos dizer: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Os sábios arquitetos. É interessante que em 1 Coríntios 9, o apóstolo vai nos dizer que a igreja é o edifício de Deus. Os ministros são sábios arquitetos, no versículo 10. E o fundamento já está posto pelos apóstolos, versículo 11. Então, a igreja é o edifício de Deus. Nós somos, né, a igreja do Senhor. Os ministros são sábios arquitetos. Isso está falando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 em diante. E o fundamento já está posto pelos apóstolos, versículo 11. Só que você note ao ler esses versículos, você pode até, eu aconselho até você grifar, destacar nessa segunda parte do versículo 10. Mas veja cada um como edifica sobre ele, né? O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, veja como estão pregando o evangelho, segundo as mesmas doutrinas que eu tenho ensinado vocês, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que não se pode colocar um outro fundamento a qual já está posto. O fundamento que os apóstolos colocaram. Qual é o fundamento? É Cristo Jesus o fundamento. E nós somos a continuidade do ministério do Senhor Jesus, a igreja do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Por isso que esse versículo é endereçado a nós, é endereçado a líderes e aos pastores do rebanho do Senhor. Como está sendo edificado, né? Essa atenção, esse cuidado acerca do que está sendo pregado, o que está sendo ensinado.
quem está pregando o Evangelho, né? As pessoas que estão sendo convidadas para subir em cima do púlpito da minha e da sua igreja. É necessário se atentar para isso, porque nós vemos tantos escândalos acontecendo, tantos erros doutrinários, tantas heresias, principalmente sobre esse assunto que estamos falando nesse segundo trimestre, sobre os dons espirituais. Tantas coisas acontecendo que não condiz, não se encontram no Evangelho, nas Escrituras, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Por isso que, infelizmente, hoje surge o movimento dos desigrejados, como é denominado por aí, onde pessoas saíram da igreja, né, passam a servir a Deus em suas casas. E não são pessoas no todo que saíram da igreja por causa de briguinha, de fofoquinha com o irmão ou de alguma frustração. São pessoas que se frustraram por causa de erros doutrinários, profecias que não se cumpriram, que foram entregues. Por isso que o apóstolo Paulo está exortando aqui, mas veja cada um como edifica sobre ele, né? Porque os ministros, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, eles são os sábios arquitetos. Então é necessário ter essa atenção, essa reflexão e esse cuidado com a obra do Senhor. O nosso terceiro e último subtópico vai nos dizer o despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro usa a figura do despenseiro, que antigamente administrava e tinha confiança do seu patrão, né? Nós vemos também em Mateus 25, a parábola dos talentos. Os 2 primeiros servos investiram e ganharam, e granjearam, e lucraram outros talentos. E o outro servo, ele enterrou o seu talento, né? Nós vemos na lição passada que há uma diferença entre dons e talentos, mas certamente o Senhor confiou em você uma missão, a um dom, a um talento. E será que nós enterramos esse dom? Ou será que nós estamos granjeando, nós estamos abundando sobre esse dom, como nos diz o texto áureo, né? Aqui o apóstolo Pedro usa a figura do despenseiro, que ele tinha a confiança do seu patrão, porque ele administrava todos os mantimentos, todos os bens ali naqueles tempos. E Deus ele confiou em nós uma missão, por isso que ele nos capacita e ele nos dá uma missão de acordo com aquilo que nós vamos exercer, com aquilo que nós vamos conseguir. Ele não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. E você pode estar pensando assim, mas eu não prego a palavra de Deus, eu não louvo, eu não canto na igreja, eu não tenho nenhum dom, né? Meu querido irmão, peça para Deus te capacitar, né? Te dar os dons espirituais. Certamente você tem talento, sim, para atuar na obra de Deus, né? Muitos irmãos aí que trabalham, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos que é pedreiro, então chega ao pastor, o que precisa ser feito na igreja, ou onde irá ser construída uma nova igreja para um novo rebanho, que eu vou lá e construo. Você está fazendo uma habilidade, um talento que você tem para edificação, para crescimento do rebanho. Você, minha irmã, que sabe cozinhar, que cozinha super bem, cozinhe para os santos, para o rebanho da igreja do Senhor, né? Para aquele momento de comunhão, de alegria, né? De confraternização entre os irmãos da igreja. Faça como os 2 primeiros servos que investiram, né, na parábola dos talentos e ganharam mais talentos, porque o Senhor nos confiou uma missão e nos presenteou com dons e talentos. São dádivas que Ele concede, né? São presentes que Ele concede a favor, né, da sua graça, da sua misericórdia. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus quem opera o querer e o efetuar. Talvez você está pensando assim, eu gostaria de ter um dom, eu gostaria de profetizar, eu gostaria de ter os dons da contribuição de ministério, de ajudar as pessoas, de liderar. Eu queria ser um presbítero, um pastor,
eu queria ensinar a palavra de Deus. Certamente é Deus que está despertando esse desejo em seu coração, porque a Bíblia fala em Filipenses 2,13 que é Deus quem opera o querer e o seu efetuar. Então que eu e você possamos ter esse entendimento, né, de fazer, ali desenvolver os talentos, os dons para a edificação do nosso próximo. Não para nos promover, mas para glorificar a Deus e para edificar o nosso próximo. E que nós possamos fazer isso em amor, como nós aprendemos na lição de hoje. E que nós somos os dispensaceiros de Deus. E Ele é o nosso patrão e Ele tem confiança em nossas vidas. Que nós possamos granjear os nossos talentos. Fica então essa palavra, a lição de número 2, né? Eu espero ter contribuído com você, né? Esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo para alcançar muitas outras pessoas, a fim de edificar a vida de outras pessoas, né? Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário, alguma colocação, né, acerca desse assunto. Essa é só a lição 2 de muitas outras lições que ainda virão, onde nas próximas lições nós iremos falar sobre os dons específicos, um a um, da lista que eu havia mencionado na lição de número 1, nesse assunto tão importante e tão relevante para os dias de hoje, que são os dons espirituais. Então eu espero ter contribuído com você. Eu quero aqui fazer um desafio, propor a você que você estude também a carta de 1 aos Coríntios, né? Onde você pode ali entender melhor, ter uma compreensão melhor do assunto. Você vai notar que a igreja de Corinto tinha sérios problemas, né? Onde Paulo vai tratar com cada um desses problemas. Leia, né? Faça o seu devocional e certamente Deus vai te dar o entendimento e o conhecimento desse assunto. Amém? Deus abençoe a todos.